Você sabia que existe uma página da Bíblia que foi simbolicamente rasgada da consciência cristã moderna? Uma verdade tão revolucionária sobre o Evangelho que sua revelação pode abalar os alicerces de tudo que você acredita sobre fé, salvação e relacionamento com Deus? Esta não é uma teoria conspiratória ou interpretação herética, mas uma realidade bíblica que foi sendo gradualmente obscurecida ao longo dos séculos, enterrada sob camadas de tradições religiosas e interpretações humanas que distorceram a simplicidade poderosa da mensagem original de Jesus Cristo. Por gerações, milhões de cristãos sinceros têm vivido uma versão editada do Evangelho, uma narrativa incompleta que os mantém presos em ciclos de culpa, medo e religiosidade vazia, sem jamais experimentarem a liberdade radical que Jesus prometeu. É como se estivéssemos lendo um livro fascinante, mas com capítulos cruciais arrancados, tentando compreender a história completa com apenas fragmentos da verdade original. O resultado é uma fé claudicante, orações sem poder e uma vida cristã que promete transformação, mas entrega apenas frustração espiritual. Jesus Cristo não veio à Terra para estabelecer uma nova religião com rituais complexos e doutrinas confusas. Ele veio revelar verdades eternas tão simples e poderosas que transformariam para sempre a maneira como a humanidade se relaciona com o Pai Celestial. Cada palavra que o Mestre proferiu carregava a essência da eternidade. Cada ensinamento era uma chave dourada que abria dimensões espirituais inimagináveis. Mas ao longo dos séculos, essas chaves foram sendo perdidas, escondidas ou deliberadamente removidas da compreensão popular. A página rasgada da fé contém revelações que podem revolucionar completamente sua vida de oração, sua compreensão sobre salvação e sua experiência com o poder sobrenatural de Deus. Nela estão escritos segredos que explicam por que alguns cristãos experimentam milagres constantes, enquanto outros vivem em mediocridade espiritual. Porque certas orações movem montanhas, enquanto outras parecem ecoar no vazio. Porque alguns crentes irradiam autoridade celestial, enquanto outros permanecem presos em religiosidade impotente. Imagine descobrir que durante toda a sua caminhada cristã, você teve acesso a um poder que nunca soube como ativar, que possuía autoridade espiritual, que nunca aprendeu a exercer, que tinha direitos como filho de Deus, que ninguém nunca lhe ensinou a reivindicar. É exatamente isso que está prestes a ser revelado, uma verdade tão transformadora que pode literalmente reescrever sua história espiritual a partir de hoje. Os ensinamentos de Jesus sobre o reino dos céus não eram metáforas poéticas ou conceitos abstratos para discussão teológica. Eram instruções práticas sobre como operar numa dimensão espiritual onde impossibilidades se tornam inevitabilidades, onde a fé genuína se manifesta em sinais, prodígios e maravilhas que demonstram o poder ilimitado do Deus vivo. Cada parábola era um manual de operação para o reino espiritual. Cada milagre era uma demonstração do que se torna possível quando princípios celestiais são aplicados na realidade terrena. A tragédia é que esta página crucial foi sendo gradualmente removida da experiência cristã cotidiana, substituída por versões domesticadas do Evangelho que prometem segurança religiosa, mas roubam o poder transformador que Jesus disponibilizou para todos os seus seguidores. O resultado é uma geração de cristãos que conhecem sobre Deus, mas raramente experimentam seu poder, que falam sobre fé, mas vivem dominados pelo medo, que recitam promessas bíblicas, mas permanecem presos às limitações das circunstâncias naturais. Prepare-se para redescobrir a página perdida da fé, para ter restaurada em sua vida a versão completa e não editada do Evangelho que Jesus pregou e demonstrou com poder sobrenatural incontestável.
Antes de revelarmos essa página perdida que pode transformar radicalmente sua compreensão do Evangelho, quero convidá-lo para algo poderoso que acontecerá neste exato momento. Se você chegou até aqui, não foi coincidência. O Espírito Santo está movendo seu coração para receber uma revelação que pode mudar o curso da sua vida espiritual para sempre. E eu quero orar especificamente por você, enquanto descobrimos juntos essas verdades revolucionárias. Deixe seu pedido de oração nos comentários abaixo agora mesmo. Não importa se você está enfrentando uma crise de fé, buscando cura física ou emocional, precisando de direção divina, lutando contra opressões espirituais, ou simplesmente desejando experimentar mais do poder de Deus em sua vida. Compartilhe sua necessidade conosco, porque acredito firmemente que quando nos unimos em oração, seguindo os verdadeiros ensinamentos de Jesus, algo sobrenatural acontece que transcende todas as barreiras naturais. A oração não é apenas um ritual religioso ou uma tradição cristã que herdamos de nossos antepassados. Ela é o canal divino, através do qual o céu invade a terra. É a frequência espiritual que nos conecta diretamente ao coração do Pai. É a linguagem que o próprio Espírito Santo usa para interceder por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras humanas. Quando oramos de acordo com os princípios que Jesus nos ensinou, não estamos simplesmente falando com o ar ou repetindo fórmulas vazias, mas participando ativamente da obra redentora que continua transformando vidas neste exato momento. Jesus revelou segredos sobre oração que vão muito além de pedir coisas a Deus. Ele nos ensinou como decretar realidades do reino dos céus na dimensão terrena, como exercer autoridade espiritual que foi restaurada através de sua morte e ressurreição, como orar não apenas por nossas necessidades pessoais, mas como co-criadores com Deus de uma realidade alinhada com seus propósitos eternos. É por isso que vamos orar juntos agora, aplicando esses princípios poderosos sobre cada pedido que for compartilhado. Após deixar seu pedido de oração, demonstre sua fé e expectativa deixando seu like neste vídeo. Esse gesto simples não é apenas uma forma de nos ajudar a alcançar mais vidas que precisam ouvir essa verdade, mas também é uma declaração profética de que você está aberto e pronto para receber tudo que Deus tem preparado para a sua jornada espiritual. É uma semente de fé que você está plantando em solo fértil, esperando uma colheita sobrenatural. Se você ainda não faz parte da nossa família espiritual aqui no YouTube, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho das notificações. Aqui você encontrará ensinamentos bíblicos profundos que não são superficiais ou motivacionais vazios, mas revelações autênticas da Palavra de Deus, que tem poder para transformar sua realidade. Você se conectará com uma comunidade de irmãos que, assim como você, não se contentam com um cristianismo medíocre, mas buscam experimentar o poder sobrenatural que Jesus disponibilizou para todos os seus seguidores. Nossa missão é restaurar na Igreja moderna as verdades poderosas que foram perdidas, revelar os segredos bíblicos que podem elevar sua vida cristã a níveis que você nem imaginava serem possíveis e equipá-lo com conhecimento espiritual que realmente funciona na prática. Não perca nenhum conteúdo que pode ser a chave para o próximo nível da sua caminhada com Cristo. Agora, com nossos corações preparados e unidos em fé expectante, vamos juntos descobrir qual é essa página rasgada do Evangelho, essa verdade escondida que tem o poder de revolucionar completamente sua compreensão sobre quem você é em Cristo e o que realmente significa viver como filho do Deus Altíssimo. Prepare-se para uma jornada de descoberta que pode reescrever sua história espiritual. A página perdida que mudou o cristianismo para sempre.
Existe um momento na história do cristianismo que poucos conhecem, mas que explica por que a fé que transformou o mundo romano em apenas 3 séculos, gradualmente perdeu seu poder revolucionário e se tornou uma religião institucionalizada, que produz mais tradição do que transformação. Estamos falando do período entre os anos 313 e 380 depois de Cristo, quando algo fundamental foi alterado na essência do Evangelho. Uma mudança tão sutil que passou despercebida pela maioria, mas tão profunda que redefiniu completamente o que significa ser cristão. Nos primeiros séculos do cristianismo, os seguidores de Jesus não eram conhecidos apenas por suas crenças ou práticas religiosas, mas pelo poder sobrenatural que acompanhava suas vidas. Eles curavam enfermos nas ruas, ressuscitavam mortos, operavam milagres que desafiavam todas as leis naturais conhecidas e viviam com uma autoridade espiritual que fazia imperadores romanos tremerem. Não eram pessoas excepcionalmente santas ou dotadas de habilidades especiais, mas cristãos comuns que compreendiam algo sobre o Evangelho que foi sendo gradualmente perdido ao longo dos séculos. A transformação começou quando o imperador Constantino declarou o cristianismo religião oficial do Império Romano. Embora isso tenha parado as perseguições, também iniciou um processo de institucionalização que alterou fundamentalmente a natureza da fé cristã. O que antes era um movimento revolucionário de pessoas que experimentavam o poder ressurrecto de Jesus em suas vidas diárias, começou a se transformar em uma religião organizada com hierarquias, rituais formais e doutrinas que enfatizavam mais a ortodoxia do que a experiência sobrenatural. Os líderes cristãos da época, bem intencionados em proteger a fé de heresias e distorções, começaram a sistematizar os ensinamentos de Jesus de uma forma que, inadvertidamente, domesticou seu poder revolucionário. Criaram estruturas eclesiásticas que colocaram intermediários entre o povo e Deus. Estabeleceram sacramentos que substituíram a intimidade direta com o Espírito Santo e desenvolveram teologias que explicavam por que os milagres eram raros, ao invés de ensinar como operá-los consistentemente. A página rasgada contém a verdade sobre como Jesus esperava que seus seguidores vivessem após sua ascensão. Não como pessoas religiosas, que seguem regras e participam de cerimônias, mas como filhos de Deus, operando com a autoridade delegada do céu, manifestando o reino dos céus na terra, através de vidas transformadas e poder sobrenatural. Esta verdade foi sendo gradualmente editada dos ensinamentos cristãos mainstream, substituída por versões mais palatáveis que não desafiavam o status quo religioso ou social. O resultado dessa edição histórica é o cristianismo que conhecemos hoje, onde a maioria dos crentes vive uma experiência muito diferente daquela que os primeiros cristãos consideravam normal. Onde antes havia expectativa de milagres, agora há resignação às limitações naturais. Onde antes existia autoridade espiritual para confrontar principados e potestades, agora há submissão passiva às circunstâncias. Onde antes havia intimidade direta com Deus, através do Espírito Santo, agora há dependência de rituais e intermediários humanos. A tragédia não está apenas no que foi perdido, mas no que foi colocado em seu lugar. Milhões de cristãos sinceros passam suas vidas inteiras buscando experiências espirituais que deveriam ser normais, lutando com problemas que deveriam ter autoridade para resolver e orando por coisas que deveriam ter poder para decretar. Eles conhecem sobre o poder de Deus através das Escrituras e da história, mas raramente o experimentam em suas próprias vidas. Esta não é uma crítica à Igreja como instituição, mas um chamado para redescobrir verdades que foram obscurecidas ao longo do tempo.
Muitos líderes cristãos genuínos ao longo da história tentaram restaurar essas verdades perdidas. E movimentos de avivamento sempre foram caracterizados pela redescoberta de aspectos do evangelho original que haviam sido esquecidos ou negligenciados. A página rasgada revela que Jesus nunca pretendeu que seus seguidores fossem pessoas religiosas no sentido tradicional da palavra. Ele os chamou para serem embaixadores de um reino celestial, representantes terrestres de uma realidade sobrenatural, filhos de Deus operando com recursos ilimitados do céu para transformar a realidade terrena. Esta verdade não é teologia avançada reservada para líderes especiais, mas a herança básica de todo cristão genuíno. Quando você compreende o que realmente aconteceu na história do cristianismo, quando entende como verdades fundamentais foram sendo gradualmente removidas da experiência cristã cotidiana, você começa a perceber por que sua própria fé pode parecer limitada comparada aos relatos bíblicos. Não é porque Deus mudou ou porque os tempos de milagres passaram, mas porque aspectos cruciais do Evangelho foram sistematicamente editados da compreensão cristã popular. Agora, escreva nos comentários a palavra história, se você está percebendo como mudanças históricas impactaram a fé que praticamos hoje. O segredo que Jesus revelou sobre sua verdadeira identidade. A revelação mais chocante da página rasgada não é sobre Deus ou sobre Jesus, mas sobre quem você realmente é quando se torna um seguidor genuíno de Cristo. Esta verdade é tão revolucionária que quando você a compreende completamente, ela redefine não apenas sua relação com Deus, mas sua maneira de viver, orar, enfrentar desafios e até mesmo sua percepção sobre o que é possível em sua existência terrena. Jesus revelou um segredo sobre identidade espiritual que vai muito além de simplesmente ir para o céu quando morrer, ou ter os pecados perdoados. Quando Jesus disse, "Vós sois deuses", citando o Salmo 82, não estava sendo blasfemo ou exagerado retoricamente. Estava revelando uma verdade fundamental sobre a natureza espiritual restaurada dos seus seguidores, que a religião institucionalizada posteriormente trabalhou incansavelmente para minimizar ou explicar de forma que removesse seu poder transformador. A palavra deuses aqui se refere à participação na natureza divina, não em essência, mas em autoridade, poder e capacidade de operar no reino espiritual com recursos celestiais. Esta identidade revelada por Jesus significa que, como filho de Deus, você não é um mendigo espiritual suplicando por migalhas da mesa celestial, mas um herdeiro legítimo, com acesso completo aos recursos do reino dos céus. A diferença é astronômica e explica por que alguns cristãos experimentam manifestações constantes do poder de Deus, enquanto outros vivem em mediocridade espiritual crônica. Não é questão de favor divino ou escolha arbitrária de Deus, mas de compreensão correta sobre identidade espiritual restaurada. Jesus demonstrou esta verdade consistentemente quando disse aos seus discípulos que eles fariam obras maiores do que as que ele fazia. Não estava falando sobre um futuro distante ou sobre pessoas especialmente ungidas, mas sobre a realidade presente, disponível para todos que compreendessem sua verdadeira posição como filhos de Deus. Quando ele soprou sobre os discípulos e disse, "Recebei o Espírito Santo", estava transferindo autoridade divina, não apenas conforto espiritual. A tragédia histórica é que a Igreja gradualmente transformou esta identidade poderosa de filhos em uma posição subordinada de servos. Embora ser servo de Deus seja honroso, Jesus claramente elevou seus seguidores além dessa posição, quando disse, "Já não vos chamo servos, mas amigos." Um servo obedece ordens sem questionar. Um filho opera com autoridade delegada, entendendo o coração e os propósitos do Pai. Esta distinção não é semântica, mas fundamental para compreender como você deve funcionar no reino espiritual.
Sua verdadeira identidade em Cristo inclui acesso direto ao trono da graça sem intermediários humanos. Autoridade para operar no nome de Jesus com expectativa de resultados sobrenaturais. Capacidade de discernir a vontade de Deus através da intimidade com o Espírito Santo e poder para decretar realidades do reino dos céus na dimensão terrena. Estas não são promessas para uma era futura, mas realidades presentes que Jesus restaurou através de sua morte e ressurreição. Quando você compreende que foi criado à imagem de Deus e que essa imagem foi restaurada através da obra de Cristo, você percebe que possui capacidades espirituais inerentes que foram reativadas no momento da sua conversão genuína. Sua mente foi projetada para comungar com a mente de Cristo. Seu espírito foi criado para operar em harmonia com o Espírito Santo. E sua autoridade foi restaurada para representar o reino dos céus na terra. A diferença prática desta revelação é transformadora. Ao invés de orar como alguém que espera que talvez Deus ouça e responda, você ora como filho que conhece o coração do Pai e opera com autoridade delegada. Ao invés de enfrentar circunstâncias como vítima das limitações naturais, você as confronta como representante de um reino sobrenatural, com recursos ilimitados. Ao invés de viver reativamente as pressões da vida, você vive proativamente moldando sua realidade através de princípios celestiais. Esta identidade restaurada explica por que Jesus constantemente incentivou seus discípulos a operarem em fé audaciosa ao invés de humildade religiosa passiva. Ele sabia que quando eles compreendessem quem realmente eram em relação ao Pai, começariam a funcionar com a mesma autoridade que ele demonstrava, não por arrogância ou presunção, mas por compreensão correta de identidade espiritual e posição no reino. A religião que roubou o poder do evangelho original. Existe uma diferença fundamental entre religião e relacionamento com Deus, que determina se sua fé produzirá transformação sobrenatural ou simplesmente conformidade a tradições humanas. Esta distinção não é meramente teológica, mas profundamente prática, pois explica por que muitos cristãos sinceros permanecem presos em ciclos de frustração espiritual, orações aparentemente não respondidas e uma sensação constante de que algo essencial está faltando em sua experiência com Deus. A religião, por definição, é um sistema de crenças e práticas que tenta conectar seres humanos com o divino através de regras, rituais e intermediários. Embora possa ter elementos de verdade, a religião inevitavelmente se torna um substituto para a intimidade genuína com Deus, criando estruturas que prometem acesso espiritual, mas na realidade mantém as pessoas dependentes de sistemas externos, ao invés de desenvolverem relacionamento direto com o Pai Celestial através de Jesus Cristo. Jesus confrontou consistentemente o sistema religioso de sua época, não porque era intrinsecamente mau, mas porque havia se tornado um obstáculo para a verdadeira comunhão com Deus. Os fariseus conheciam as Escrituras perfeitamente, seguiam rigorosamente todas as tradições, mantinham aparência de santidade, mas perderam completamente a essência do relacionamento íntimo com Deus que os patriarcas e profetas experimentavam. Eles transformaram a fé viva em uma ciência morta de regras e regulamentações. Este mesmo padrão se repetiu na história do cristianismo. O que começou como um movimento revolucionário de pessoas que experimentavam o poder ressurrecto de Jesus, gradualmente se institucionalizou em sistemas religiosos que enfatizam mais a conformidade doutrinária do que a transformação sobrenatural. Rituais substituíram intimidade, tradições humanas ganharam autoridade igual ou superior às Escrituras. E o acesso direto a Deus, através de Jesus, foi complicado por hierarquias eclesiásticas. A religião cristã moderna, embora preserve muitas verdades bíblicas importantes,
frequentemente rouba o poder do evangelho original ao ensinar as pessoas a serem dependentes de estruturas externas, ao invés de desenvolverem relacionamento pessoal com Deus através do Espírito Santo. Milhões de cristãos foram condicionados a acreditar que precisam de intermediários humanos para acessar Deus, que suas orações são mais eficazes quando filtradas através de líderes mais espirituais e que experiências sobrenaturais são reservadas para pessoas especialmente ungidas. Esta mentalidade religiosa inverte completamente o propósito da obra de Cristo. Jesus rasgou o véu do templo para simbolizar que todos os crentes agora têm acesso direto ao Santo dos Santos. Ele estabeleceu um sacerdócio de todos os crentes, não uma classe clerical especial com privilégios espirituais exclusivos. O objetivo da liderança cristã sempre foi equipar os santos para o ministério, não criar dependência espiritual. Quando a religião substitui relacionamento, as pessoas começam a orar baseadas em fórmulas ao invés de intimidade. Buscam experiências espirituais através de técnicas ao invés de comunhão genuína. E medem espiritualidade através de atividades religiosas ao invés de transformação de caráter e manifestação de poder. O resultado é uma fé que pode parecer impressionante externamente, mas carece da realidade interna que Jesus veio restaurar. A diferença entre fé religiosa e fé bíblica é que a primeira se baseia em performance humana, enquanto a segunda se fundamenta na obra completa de Cristo. A fé religiosa pergunta: o que devo fazer para agradar Deus? Enquanto a fé bíblica pergunta: o que Cristo já fez e como posso viver dessa realidade? Uma produz esforço e frustração, a outra produz descanso e poder sobrenatural. Reconhecer e se libertar da religiosidade que aprisiona requer coragem para questionar tradições que podem ter sido transmitidas por gerações. Humildade para admitir que muito do que foi ensinado como cristianismo pode ter obscurecido verdades simples e poderosas que Jesus revelou. E determinação para buscar relacionamento autêntico com Deus através das Escrituras, ao invés de através de interpretações denominacionais. A liberdade da religião não significa rejeitar a igreja como comunidade de fé ou desprezar tradições que edificam, mas discernir entre o que promove relacionamento genuíno com Deus e o que substitui esse relacionamento por conformidade a sistemas humanos. Jesus veio para libertar cativos, e isso inclui aqueles que foram aprisionados por versões distorcidas da própria fé que deveria libertá-los. Os três pilares ocultos do Evangelho verdadeiro, no coração da página rasgada, estão três pilares fundamentais que sustentam a experiência cristã autêntica. Verdades tão essenciais que, quando qualquer uma delas é removida ou distorcida, toda a estrutura da fé se torna instável e impotente. Estes pilares não são doutrinas complexas reservadas para teólogos avançados, mas realidades simples e poderosas que Jesus demonstrou consistentemente e esperava que todos os seus seguidores compreendessem e experimentassem como parte normal de suas vidas espirituais. O primeiro pilar é sua posição como co-herdeiro com Cristo, uma verdade que vai muito além de simplesmente ter um lugar no céu. Quando Paulo escreveu que somos co-herdeiros com Cristo, estava revelando que você possui acesso legal aos mesmos recursos, autoridade e poder que Jesus possui como Filho de Deus. Esta não é presunção espiritual, mas realidade legal no reino celestial, estabelecida através da obra completa de Cristo na cruz e confirmada pela sua ressurreição. Esta coerência significa que tudo que pertence ao Pai também pertence a você como filho adotado na família de Deus. Não como concessão temporária ou privilégio que pode ser revogado, mas como direito permanente baseado na justiça de Cristo que foi imputada a você no momento da conversão genuína. Quando você ora, não está pedindo favores a um Deus distante,
mas acessando recursos que já são legalmente seus através da obra de Jesus. O segundo pilar é a autoridade para operar no reino espiritual com expectativa de resultados sobrenaturais. Jesus não apenas demonstrou poder sobre doenças, circunstâncias e forças espirituais, mas transferiu essa autoridade para seus seguidores através da grande comissão. Quando ele disse: "Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide", estava delegando sua autoridade para aqueles que iriam continuar sua obra na terra. Esta autoridade não é baseada em sua maturidade espiritual, conhecimento bíblico ou posição eclesiástica, mas na obra completa de Cristo, que quebrou todo o poder do inimigo sobre a humanidade. Você opera com a autoridade delegada de Jesus, usando seu nome como procuração legal nos tribunais celestiais. Quando compreende esta verdade, suas orações se transformam de súplicas desesperadas em decretos autorizados que movem forças sobrenaturais. O terceiro pilar é acesso direto ao poder criativo da Palavra de Deus através da habitação do Espírito Santo em sua vida. As palavras que Deus falou para criar o universo são as mesmas palavras que habitam em você através do Espírito Santo. Quando você fala baseado na Palavra de Deus com fé genuína, não está meramente citando versículos, mas liberando o poder criativo que pode reorganizar circunstâncias, restaurar saúde, abrir portas e manifestar provisões sobrenaturais. Jesus demonstrou este princípio quando acalmou tempestades, multiplicou alimentos e ressuscitou mortos através de palavras autoritativas baseadas em sua compreensão da vontade do Pai. Ele não estava usando poderes exclusivos de sua divindade, mas operando como Filho de Deus da mesma forma que seus seguidores deveriam operar após receberem o Espírito Santo. Por isso disse que eles fariam obras maiores do que as que ele fazia. Estes três pilares funcionam em sinergia perfeita. Sua posição como co-herdeiro lhe dá direito legal aos recursos celestiais. Sua autoridade delegada lhe dá poder para aplicar esses recursos em situações específicas. Seu acesso ao poder criativo da palavra lhe dá o meio pelo qual manifestações sobrenaturais se materializam no plano físico. Quando os três operam juntos, você experimenta o cristianismo que os primeiros discípulos consideravam normal. A razão pela qual estes pilares foram removidos do ensino cristão mainstream é que eles desafiam sistemas religiosos que dependem de manter pessoas em posições de dependência e inferioridade espiritual. Quando cristãos compreendem sua verdadeira identidade, autoridade e acesso ao poder de Deus, eles se tornam perigosos para estruturas que se beneficiam de controlar o acesso às experiências espirituais. Ativar estes pilares em sua vida requer uma renovação completa de mentalidade, abandono de conceitos religiosos que limitam sua identidade em Cristo e coragem para experimentar dimensões de fé que podem parecer radicais comparadas ao cristianismo convencional. Mas quando você se alinha com estas verdades bíblicas fundamentais, descobre que elas não são radicais, mas normais para filhos de Deus operando em sua verdadeira identidade e autoridade. Como restaurar a página rasgada em sua vida hoje? A restauração da página rasgada em sua vida não é um processo místico ou complicado que requer anos de preparação espiritual, mas uma série de decisões práticas e mudanças de mentalidade que podem começar neste exato momento e produzir transformações visíveis em dias ou semanas. O que está prestes a ser compartilhado são passos concretos que qualquer cristão pode implementar, independentemente de sua maturidade espiritual, conhecimento teológico ou posição na igreja. O primeiro passo fundamental é quebrar paradigmas religiosos que mantêm você em posição de inferioridade espiritual.
Isso significa renunciar conscientemente à mentalidade de mendigo espiritual que caracteriza muitas orações cristãs e abraçar sua identidade como filho de Deus com direitos e privilégios celestiais. Pare de se aproximar de Deus como alguém que espera receber migalhas de misericórdia e comece a se relacionar com Ele como Pai amoroso que deseja que você prospere em todas as áreas da vida. Esta mudança de paradigma se manifesta primeiro na linguagem que você usa para se referir a si mesmo e nas orações que faz. Ao invés de dizer, sou apenas um pecador salvo pela graça, declare, sou filho de Deus, coerdeiro com Cristo, templo do Espírito Santo. Ao invés de orar, se for da tua vontade, talvez tu possas considerar. Ore baseado em promessas bíblicas específicas, com expectativa de cumprimento divino. O segundo passo envolve desenvolver intimidade genuína com o Espírito Santo como pessoa real que habita em você, não como força impessoal ou influência distante. Comece cada dia reconhecendo sua presença, convidando-o para dirigir seus pensamentos, decisões e palavras. Desenvolva sensibilidade para sua voz através de tempo prolongado em oração contemplativa, leitura das Escrituras com expectativa de revelação pessoal e obediência imediata aos impulsos espirituais que recebe. Esta intimidade com o Espírito Santo é crucial, porque ele é quem confirma sua identidade como Filho de Deus, lhe dá segurança de salvação, revela a vontade específica do Pai para suas circunstâncias e libera poder sobrenatural através de sua vida. Sem esta intimidade, você permanece dependente de conhecimento intelectual sobre Deus, ao invés de experiência relacional com Ele. O terceiro passo é implementar o protocolo bíblico para decretos espirituais que produzem resultados tangíveis. Identifique áreas específicas de sua vida onde você precisa de intervenção divina. Encontre promessas bíblicas que se aplicam diretamente a essas situações. E declare essas promessas com autoridade, baseada em sua identidade como Filho de Deus. Não como tentativa desesperada de convencer Deus, mas como aplicação de direitos legais que já são seus. Mantenha registros escritos de seus decretos espirituais e das manifestações que seguem, não para impressionar outros, mas para fortalecer sua própria fé através de evidências tangíveis de que Deus honra sua palavra quando aplicada corretamente. Esta documentação se torna combustível para a fé crescente, que produz manifestações ainda maiores do poder divino. O quarto passo envolve cercar-se de comunidade que encoraja e apoia sua jornada de descoberta espiritual, ao invés de desencorajá-la através de ceticismo religioso ou conformidade a tradições limitantes. Busque relacionamentos com cristãos que também estão redescobrindo verdades bíblicas poderosas, que celebram manifestações sobrenaturais ao invés de questioná-las e que o desafiam a crescer em autoridade espiritual. O quinto passo é persistência inteligente, que diferencia entre resistência espiritual legítima, que requer perseverança, e erro de aplicação, que requer correção. Nem toda demora em ver resultados indica falta de fé. Algumas manifestações requerem tempo para se materializarem no plano físico, mas também é importante avaliar se seus decretos estão alinhados com a palavra de Deus, se você está operando em fé genuína e se há áreas de sua vida que precisam de alinhamento com a vontade divina. Sinais de que você está operando no Evangelho completo incluem paz sobrenatural que transcende circunstâncias, autoridade crescente sobre situações que antes o dominavam, manifestações regulares de provisão divina em momentos de necessidade, discernimento espiritual aguçado que o protege de enganos e impacto positivo crescente na vida de pessoas ao seu redor através de seu testemunho e intercessão. A transformação que acontece quando você vive a verdade restaurada não é apenas pessoal, mas se expande para influenciar positivamente sua família,
trabalho, comunidade e esfera de influência. Você se torna um condutor do reino dos céus, alguém através de quem a realidade celestial invade e transforma a realidade terrena de forma prática e verificável. Se você chegou até aqui, seu coração foi tocado por algo muito maior do que uma simples mensagem motivacional ou ensinamento religioso convencional. O Espírito Santo moveu seu espírito para receber uma revelação que tem o poder de reescrever completamente sua história espiritual e inaugurar uma nova era de manifestações sobrenaturais em sua vida. Esta jornada de redescoberta da página rasgada do Evangelho não termina aqui, mas apenas começou. Queremos saber exatamente como este vídeo impactou sua alma e qual revelação tocou mais profundamente em seu coração. Comente abaixo a frase "Eu senti a voz de Deus" neste vídeo e compartilhe conosco como esta mensagem revolucionária falou diretamente à sua situação atual. Conte-nos se você já suspeitava que algo essencial estava faltando em sua experiência cristã, como planeja implementar estes princípios transformadores em sua vida diária, ou qual dos 3 pilares do Evangelho verdadeiro mais desafiou seus paradigmas religiosos anteriores. Sua participação ativa nesta comunidade de fé é preciosa para nós e fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos que realmente fazem diferença na vida das pessoas. Cada comentário, cada testemunho compartilhado, cada pergunta sincera contribui para criar um ambiente onde o reino dos céus pode se manifestar através de revelação progressiva e confirmação mútua das verdades que Deus está restaurando em sua igreja. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal imediatamente para continuar recebendo ensinamentos bíblicos profundos que vão muito além de mensagens superficiais ou clichês religiosos vazios. Aqui você encontrará revelações autênticas da Palavra de Deus que tem poder comprovado para transformar realidades, quebrar limitações que pareciam permanentes e elevar sua vida espiritual a níveis que você nem imaginava serem possíveis para cristãos comuns, vivendo no século XXI. Ative o sininho das notificações para ser alertado imediatamente sempre que publicarmos novos vídeos que podem conter exatamente a revelação que você precisa para o próximo nível de sua jornada com Cristo. Nossa missão é restaurar na Igreja moderna as verdades poderosas que foram perdidas ao longo dos séculos, equipar os santos para operarem em sua verdadeira identidade como filhos de Deus e demonstrar que o cristianismo bíblico autêntico produz transformações verificáveis na vida real. Deixe seu like neste vídeo como uma declaração profética de que você está pronto para abraçar a versão completa e não editada do Evangelho que Jesus pregou e demonstrou com poder sobrenatural incontestável. Este gesto simples não apenas nos ajuda a alcançar mais vidas sedentas pela verdade, mas também é uma semente de fé que você está plantando em terreno fértil, esperando uma colheita abundante de manifestações divinas em sua própria vida. Assista imediatamente ao próximo vídeo que já está aparecendo em sua tela, onde continuaremos explorando mistérios bíblicos que podem revolucionar áreas específicas de sua vida cristã. Cada vídeo é cuidadosamente preparado para edificar sobre revelações anteriores, criando uma fundação sólida de conhecimento espiritual que produz resultados práticos e duradouros. Que o Deus Todo-Poderoso confirme em sua vida cada verdade revelada neste vídeo através de manifestações tangíveis que não deixem dúvidas sobre a realidade e o poder do Evangelho autêntico. Que você experimente a restauração completa de sua identidade como filho de Deus, que opere com autoridade crescente no reino espiritual e que se torne um canal através do qual a realidade celestial invade e transforma a dimensão terrena. Vá em paz,
mas vá transformado, porque quem encontra a página rasgada da fé nunca mais pode viver satisfeito com versões editadas do poder de Deus.